União estável, a companheira ou o companheiro precisam pagar ITCMD? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal, responsável pela gestão da fiscalização do ITCMD no estado de São Paulo. E hoje eu vou responder essa pergunta que eventualmente aparece. E eu vou colocar aqui um raciocínio para vocês, a rigor mais abrangente. Vocês vão entender em relação a determinadas situações, a variadas situações, como é que a gente vai raciocinar para eventualmente descobrir quem é o responsável pelo pagamento do imposto. Tá? Então, primeiramente, óbvio, vamos responder a nossa pergunta que traz o título do nosso vídeo. Então, quando eu estou diante de uma herança, falecido morreu, né? Geralmente é o homem que vai embora primeiro. Então, não estamos diante de um casamento, estamos diante de uma união estável. Essa companheira, ela vai ter obrigações tributárias? Em regra não, tá, pessoal? Em regra não. Mas esse em regra não tem a ver com a legislação tributária. Esse em regra tem a ver com a minha legislação civil e com a própria dinâmica das famílias, tá? O que normalmente acontece? Por que normalmente não? O que normalmente acontece? Você tem duas pessoas que se unem e elas juntam um patrimônio que muitas vezes vai estar sobre, como eu estou falando de uma união estável, que geralmente não tem nenhum tipo de formalização, eu vou estar diante do nosso regime legal, que é o regime de comunhão parcial de bens. Então, o que foi adquirido onerosamente durante essa união, o que entende-se por onerosamente para os colegas que eventualmente não são profissionais da área? O que foi comprado por esse casal, ainda que essa companheira fosse responsável só pelos afazeres domésticos, tá? E aí o que foi comprado, adquirido por esses dois, forma um patrimônio comum. Quando acontece o óbito do homem, o restante desse patrimônio é o que a gente chama de meação. Os colegas advogados, né, contadores, cartorários já sabem disso, de cor salteado. Então, em relação à meação, não há tributação. Não há tributação. A meação não é uma transmissão. A companheira não está recebendo um patrimônio. Ela está olhando para um patrimônio comum, ocorreu o falecimento daquele outro proprietário comum e ela está nada mais do que, óbvio, estou assim simplificando bastante as coisas aqui, mas ela está nada mais do que definindo o seu direito sobre aquele patrimônio comum. Aquele direito vai ficar para ela. O restante vai ser partilhado, certo? Agora, por que eu estou falando normalmente? Por quê? Agora eu vou dar um outro exemplo que, gente, juntando os dois aqui, vai fechar a gigantesca maioria dos casos. Se você, companheira, ou você, colega profissional, está diante de um caso em que essa companheira, você tem que ter atenção com isso, a pessoa com quem ela tinha união estável faleceu, mas recebeu, por exemplo, uma herança, esse caso é estatisticamente até um pouco significativo, ainda que não seja a maioria, então a gente está diante de uma situação em que essa companheira vai ser herdeira, certo? Claro, vou pontuar aqui para não correr o risco de colocar o colega num caminho técnico incorreto. Estou adotando aqui a maioria estatística, que a gente vai estar diante de uma união estável que vai ser regida pelo regime de comunhão parcial de bens. Nesse regime, quando um ou outro recebem uma herança, quando o outro recebe, melhor dizendo, uma herança, esse patrimônio é particular dessa pessoa que recebeu. Então, quando ocorre o falecimento, não há o direito de meação, certo? Então, vamos ter cuidado com isso aqui. Então, em resumo, qual é a regra? Regra geral. Essa meeira não vai ter obrigação tributária, certo? E para complementar, para a gente se atingir quase 100%, quando esse companheiro que faleceu recebeu herança em vida, aí ela vai ter alguma obrigação tributária. Obviamente, em termos numéricos, a gente vai ter que fazer uma comparação desse patrimônio que foi recebido em herança com o patrimônio que foi amealhado onerosamente durante essa sociedade conjugal e, obviamente, outro impacto que vai ter em relação ao primeiro conjunto de bens, né, que eu citei aqui, o patrimônio particular,
a gente também vai ter o impacto da quantidade de filhos, impacto limitado, eventualmente a reserva da quarta parte, tá? E agora eu vou dar para vocês aqui uma regra geral e abstrata para vocês poderem entender, diante de qualquer situação, ainda que não seja essa específica, quem é que vai ter obrigação de pagar imposto, quando é que isso vai acontecer, tá? Antes da gente prosseguir, eu peço que você clique no joinha aqui, nesse vídeo, se inscreva para que você possa ter acesso a outros vídeos técnicos assim, de qualidade, para você poder aprender mais sobre o tema. E eu te convido a participar toda quarta-feira, gratuitamente, de uma aula. Pode ser aqui no YouTube ou também lá no Instagram, tá? Como é que você faz para participar? Aqui embaixo desse vídeo tem um link para o grupo, onde você entra gratuitamente. O link já é do grupo, você vai clicar e vai entrar. Lá nesse grupo, esse grupo é fechado, não tem bate-boca lá. Então, são enviados os links e são enviados também os cronogramas das aulas. É só você querer participar. Não tem desculpa mais para não entender de TCMD, para não entender de inventários, tá? É só você participar do nosso grupo, tá? Seguindo agora para a nossa abordagem de forma abstrata. Toda vez que eu tiver recebimento de herança, independentemente de quem for, eu estou diante de alguém que vai pagar esse imposto, tá? Ou, já que estamos falando de TCMD, quando eu estou diante de uma operação inter vivos, né, uma doação, em regra, essa obrigação ela recai sobre quem recebe, tá? Ah, uma sessão gratuita, uma doação, enfim, os nomes podem variar. Essa é a minha regra geral. Como é que eu vou descobrir isso? Quando eu abro a lei do meu estado, essa lei, ela enumera, logo, normalmente lá pelo artigo 3º, 4º, ali no comecinho da lei, ela já traz uma lista de contribuintes e responsáveis. São dois grupos. Geralmente, contribuintes em um artigo, responsáveis em outro artigo. Os contribuintes são aqueles responsáveis diretos, são os que são eleitos pela lei para pagar o imposto imediatamente. Os responsáveis, a própria lei explica isso em termos mais técnicos, são aquelas pessoas que têm uma íntima correlação com a ocorrência do fato gerador, mas que, em regra, só serão chamadas ao pagamento do imposto quando dá impossibilidade do pagamento pelo contribuinte. Um exemplo. Muitas vezes, vou pular aqui discussões a respeito, vou passar de forma rápida pelo tema, mas muitas vezes a gente tem o tabelião lá dentro. Aí ele vai colocar lá o tabelião em relação aos atos nos quais intervier, tal. Certo? Então, quando eu abro a minha lei, eu tenho esse desenho de forma muito clara. E aí, nessa condição que a gente citou aqui, que a meeira, a companheira, melhor dizendo, ela pode ser a pagadora de impostos, você vai ver lá que, pelo menos até hoje, eu nunca vi nenhuma lei estadual citar a meeira como pagadora de imposto, porque seria tecnicamente incorreto a rigor. Ela é meeira, mas ela paga o imposto por ser herdeira. E, eventualmente, ela pode não ser meeira. Ela pode ser só herdeira. Então, o que faz ela pagar o imposto é ela ser herdeira. Por que eu estou fazendo essa comparação aqui que tecnicamente pode se mostrar até desnecessária, até muito superficial? Porque o colega, quando ele abrir a lei, aparentemente não vai ter uma menção lá a esse cônjuge sobrevivente, a essa companheira ou companheiro, certo? Porque muitas vezes o colega está acostumado com aquele desenho normal de sucessão, em que a gente associa o herdeiro ao descendente. Mas o herdeiro pode ser descendente, o herdeiro pode ser ascendente, o herdeiro pode ser o próprio cônjuge, ou o herdeiro pode ser os colaterais. O artigo 1829 traz essas 4 possibilidades, não é verdade? Então, quando eu faço a leitura desse meu dispositivo, eu tenho que ter atenção para essas minúcias que, na verdade, elas acabam por misturar a legislação tributária com a legislação civil. Eu sempre coloco aqui que, para a gente entender bem o ITCMD, a gente tem que estar bastante firme, tanto em conceitos de direito civil quanto em processo civil também. Senão, na hora da gente vir para a consequência tributária disso, a gente acaba se perdendo, acaba se confundindo, tá? Então, eu olho lá e tenho essas respostas todas muito delineadas na lei, tá? Uma variação que vocês vão encontrar de lei para lei, muitas vezes a gente encontra essa variação, é na doação, tá? Em regra, quem paga o imposto é o donatário, mas existem estados que trazem essa figura para o doador.
Existem. Existem estados que fazem uma dupla regra. O donatário, quando ele mora no estado de cobrança, e o doador, quando o donatário mora fora do estado. Então, a gente pode ter também essa variação de acordo com o estado, de acordo com o meu caso concreto. Tá? Se eu conseguir te ajudar, eu te convido mais uma vez a curtir esse vídeo, a se inscrever no nosso canal para outros vídeos também nessa temática, e te convido para participar do nosso grupo para que a gente possa se encontrar uma vez por semana e uma aula ao vivo e gratuita sobre temas muito interessantes na nossa área. Eu sempre coloco que no nosso cronograma de aulas gratuitas nós enfrentamos temas lá que não tem nenhum curso pago do Brasil. Eu falo isso com a maior tranquilidade, tá? Então eu te convido a estar nesse grupo para que você possa participar das nossas aulas, tá? É só clicar aqui embaixo e fazer parte, tá? Um abraço e até a próxima.